Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Já vai para muitos anos que a minha vida é pautada pela oração da madrugada. E muita gente pergunta o que tem de diferente essa oração da madrugada? Preste atenção nisso. Não tem horário de oração mais santo que o outro. O Deus que ouve na madrugada é o Deus que ouve de dia. A oração do dia é igual à oração da madrugada. Então, às vezes, tem irmão que diz, mas na madrugada a fila é menor. Lá no Japão é maior. Isso não está na Bíblia. Então, eu peço aos irmãos que nunca mais cite isso. Não é porque o princípio não seja verdadeiro, é porque a gente passa vergonha quando cita certas coisas que não são bíblicas. Então não esquece esse negócio de fila menor e de etc. O que nós encontramos na Bíblia, presta atenção, sobre oração da madrugada. Escute bem, durante anos eu perguntava a Deus, por que o Senhor me chamou para orar de madrugada? Se os discípulos oravam de dia. 9 da manhã, meio-dia e 15 horas. Eu fui estudar a Bíblia e eu comecei a estudar na Bíblia os turnos, os horários de oração na Bíblia. Como também comecei a estudar os tipos de jejum. Jejum de 40 dias, jejum de 21 dias, jejum de 15 dias, jejum de 7 dias, jejum de 3 dias. E se todos esses jejuns fossem iguais, não teriam muitos diferentes. É claro que não é igual. Se você for estudar na Bíblia, os turnos de oração são divididos de 3 em 3 horas. Mas os turnos noturnos são os que fazem uma diferença muito grande. Ora, se todo turno de oração é oração, e o que importa é que Deus quer que eu ore, o que tem de diferente na oração da madrugada? Olha para mim. Existe uma diferença na Bíblia em falar com Deus. E existe uma diferença na Bíblia em ouvir a Deus. Você pode escolher a hora de falar com Deus. E Deus vai te ouvir. Você só não pode escolher a hora que Deus vai falar com você. Qual é a diferença da madrugada? Todas as visitações na Bíblia, todas as revelações na Bíblia, todos os feitos poderosos de Deus na Bíblia foram na madrugada. Presta atenção. E especificamente em um turno. À noite tem 4 turnos de oração de 3 em 3 horas. 2 são na madrugada. Começa às 18. 18 às 21, 3 horas. 21 à meia-noite, 3 horas. Meia-noite às 3 da manhã, 3 horas. 3 às 6, mais 3 horas. Todas as aparições de Deus na Bíblia foram naquilo que a Bíblia chama de quarta vigília de oração. Que hora é a quarta vigília? Das 3 às 6. Por exemplo, se eu quero estudar uma coisa profunda, eu fui direto à fonte. Quem me ensinou a orar? Jesus. Quem me ensinou a orar de madrugada? Jesus. Por 4 vezes a Bíblia registra que Jesus era um homem de oração. Das 4 vezes, 3 vezes a Bíblia cita a quarta vigília da oração. Que é de que hora? 3 às 6. Por exemplo, vem Jesus andando sobre as águas depois de orar na quarta vigília. Sai Jesus de sua casa e vai para um lugar deserto. Depois, para orar na quarta vigília. A Bíblia afirma que Jesus saiu antes do café. Ele orava na quarta vigília antes de tomar o café. Ou seja, a oração para Jesus era mais importante que dormir e comer. A Bíblia afirma que Jesus vem do deserto depois de orar na quarta vigília. Ok. Jesus era um homem da oração
da madrugada. O livro de Jeremias contém por 10 vezes a palavra começando de madrugada. 10 vezes. Não vou citar os textos porque não é uma pregação, senão eu ia gastar muito tempo. 10 vezes a palavra começando eu de madrugada. Começando eu. Mas eu vou citar um texto de Jeremias, dos 10, um texto, para mostrar a você o horário em que Deus visitava seus profetas. Só tem um. Não tem outro na Bíblia. É o único horário. Jeremias, na versão de... Deixa eu até dar uma dica para você. Se você for a NVI e a NTLH e alguma outra Bíblia moderna, você não vai encontrar esses textos. A NVI tem 8.800 versículos a menos. Então não dá para pregar, por exemplo, cruz, santificação, arrependimento, perdão, pecado e oração de madrugada com essas Bíblias novas. Então, fica aí nas Ferreira de Almeida as veinhas, fica na King James de 1600, que pelo menos está tranquilo. Aí o irmão fala, mas essas Bíblias têm um linguajar difícil para o povo. Mas nós estamos aqui para isso, irmão, para explicar o texto para você. Não é verdade, pastor? É para isso que a gente está aqui. Então, por que eu vou pegar um texto fácil para mim, pregador? Não, eu quero é trabalho. Não é verdade? Na Ferreira de Almeida, fiel, o texto de Jeremias 44, no versículo 4, 44, no versículo 4, nós temos o texto que mostra que Deus visitava os seus servos, os profetas, somente de madrugada. Pode pôr o texto, Jeremias 44 e 4. Lê em voz alta, todo mundo. Eu vos enviei. Congela, segure e vamos parafrasear. Isso aqui é mania de quem dá aula. O texto diz assim, irmão, toda vez que você encontrar na Bíblia um texto com máxima, e tem muitos, significa que esse texto não tem margem para exegese, não tem margem para interpretação. Por exemplo, Deus amou o mundo. Os tradicionais dizem que esse mundo é só o mundo dos eleitos. Não, é o mundo todo. Não faça uma exegese onde não cabe. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Tem como fazer uma interpretação disso? Não. E o texto aqui tem uma máxima. Qual é a máxima do texto? A palavra todos. Se nós encontramos no texto a palavra todos, significa que não é muitos, não é poucos e nem alguns. É todos. Significa que Deus enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, não faça essas coisas abomináveis que eu aborreço. A nossa frase fica na primeira parte do texto. Significa que Deus foi aos seus servos, todos eles, em que turno? Que turno? Sabe o que você está ouvindo? Não tem na Bíblia visitação de Deus em outro período. Não tem na Bíblia revelação de Deus em outro período. Não tem na Bíblia voz de Deus em outro período. Todos eles foi na... Não, então vamos ver aí, vamos tirar como exemplo. Eu fiz um apanhado aqui, até porque está saindo o livro O Poder da Oração da Madrugada, oração que gera avivamento. E eu fui ver na Bíblia, por exemplo, os 10 mandamentos foram escritos na madrugada, na quarta vigília. 6 da manhã vira o dia. Deus deu os 10 mandamentos na quarta vigília. O mar se abriu na quarta vigília. As muralhas caíram na quarta vigília. Jacó venceu o anjo na quarta vigília. Jesus ressuscitou na quarta vigília. Não é coincidência. É a verdade. Os anjos chegaram na casa de Abraão quando o dia estava amanhecendo, tanto que eles tomaram café. Abraão chegou na cidade, na quarta vigília, diz o texto bíblico, ele faz um altar ao Senhor. Foi na quarta vigília que Elias
fez o altar e o fogo desceu. Irmão, eu poderia ficar aqui falando bastante sobre isso, mas, por exemplo, por que os avivamentos têm milhões de almas em tão pouco tempo? Por exemplo, Finney ganhou 6% de toda a América para Jesus. Qual é o segredo de Finney? Finney orava a partir das 4 da manhã. Wesley ganhou milhões de almas, orava a partir das 4 da manhã. Dwight Lyman Moody orava a partir das 4 da manhã, ganhou também milhões de almas para Jesus. Reinhard Bonk ganhou 35 milhões de almas na África, orava a partir das 4 da manhã. Billy Graham ganhou 5 milhões de almas, orava a partir das 4 da manhã. A maior igreja do mundo é na Coreia, do irmão Young Cho. O maior culto dele é 4:30 da manhã. Lá na Coreia, os bancos estão abertos de madrugada, os trens estão abertos de madrugada, os supermercados estão abertos de madrugada, porque o maior culto deles é na madrugada. A maior igreja do mundo é na Coreia, a segunda maior igreja do mundo é na Coreia, a terceira maior igreja do mundo é na Coreia, a quarta maior igreja do mundo é na Coreia, a quinta maior igreja do mundo é na Coreia. O que esse povo tem que a gente não tem? Agora, por que os avivamentos vêm de gente que busca o Senhor na madrugada? Davi disse, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti. Davi está dizendo que a madrugada é o horário de quem tem sede de Deus. E o Senhor entende isso como muito amor por ele. Ele disse, eu amo aos que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada me encontram. Deus entende a oração de madrugada como alguém que está com muita fome e muita sede dele. Olha a diferença. Mas aí, eu vou a Deus e falo, me diga lá, Senhor, o que eu ganho orando de madrugada? Deus não gosta de pergunta, irmão. Eu já vou antecipar. Deus não gosta de perguntas, e muito menos questionamento. Quando Jó fez uma pergunta a Deus, Deus respondeu para Jó com 70 perguntas. Aí Jó disse, bem, sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó está querendo dizer, não deveria ter perguntado. Deus não gosta de pergunta. Deus quer que você confie. Deus quer que você tenha fé. Para de fazer pergunta. Mas eu perguntei. E fiquei 5 anos sem resposta. É tipo assim, Deus está falando, enquanto você estiver perguntando, eu não respondo. Aí eu parei de perguntar. E um dia eu estou dentro do avião, meditando nas escrituras, e quando eu olho, está escancarado diante de mim o texto do grande benefício da oração de madrugada. E por que a oração da madrugada gera crescimento? Numa igreja, espiritualmente, avivamento pessoal, numa cidade, ali. O que você vai ler comigo agora é assustador. Jó. Presta atenção. O livro de Jó tem 52 referências da oração de madrugada. Jó 1 já começa dizendo que Jó orava de madrugada pelos seus filhos. Já começa assim. E inteiro o livro de Jó faz referência à busca do Senhor na madrugada. Jó 8, versículo 5. Eu quero vibração agora. Muita vibração. Vamos ler em voz alta, vai lá. Mas se tu de madrugada buscardes a Deus e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia. Pronto, olha que coisa poderosa. O que acontece? Vai lá. Pode ir. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da sua justiça. Sabe o que esse texto está dizendo? Todas as suas bênçãos serão restauradas. Aí significa restaurar a morada da justiça. Mas tem mais que isso, mais do que isso. Aqui vai mostrar por que quando você vai na madrugada, vem um crescimento absurdo. E aí mostra por que o que é avivamento? Avivamento é aceleramento. Em época de avivamento, aquilo que você demora 30 anos para conseguir, você consegue em 2, em 3. Todo avivamento, acelera. E o texto diz, próximo texto. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas teu último estado crescerá
ao extremo. Olha o que o texto está dizendo, vou parafrasear. Se tu buscares ao Senhor de madrugada, haverá crescimento ao extremo. Chocante. O maior culto na nossa igreja começa às 4:30 da manhã e termina às 6. As crianças morrem de medo dos pais não acordarem elas. Chega lá, estão com... E lá em Curitiba é 3 graus, 2 graus, 1 grau. É vigília, não é um culto normal como outro qualquer. Só que existe o princípio da madrugada. Vou te dar uma dica, irmão. Você quer ouvir a Deus? Deus tem o turno para falar e Ele tem outro turno para ouvir. Se você quiser falar, escolha. Se Deus for falar, Ele escolhe. Não você. Quando você vai na madrugada, tem algumas dicas para te dar. Primeiro, acorde 5 minutos antes, beba água, joga água no rosto, põe uma música bem baixinha e ore alto, para você não dormir. Ore alto. Mas também saia perto do cônjuge. Antes, vou te dar a dica. Na madrugada, não tem o WhatsApp chamando. Não tem, como é que chama? Notificações de celular. Não tem menino chorando. Não tem cachorro latindo. De madrugada o seu coração está silencioso e a mente vazia. Quando você está diante de uma pessoa muito importante, quem fala primeiro? Nós somos viciados em falar. Não conseguimos ouvir a Deus. Pois eu te digo, a madrugada é um lugar de revelação e visitação. É quando Deus revela e quando Deus fala, Ele explica seus planos. Foi na madrugada que Ele contou para Noé o que Ele ia fazer. Foi na madrugada que Ele contou para Samuel o que Ele iria fazer. Foi na madrugada que Ele chamou Samuel. Pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Foi na madrugada que Ele falou com Davi. Foi na madrugada que Ele chamou todos os seus servos. Sua vida vai mudar, mas pode demorar um pouco. Insista, alterne. Enquanto você ainda não consegue direto orar de madrugada, faça uma campanha. Mas se você ficar uma semana orando de madrugada, nunca mais você sai daquele lugar. Nunca mais. Você é preso e fica dependente da voz de Deus. Talvez seja isso que precisamos. E no mais, em época de guerra, soldado não dorme.